Escute a palavra de Deus com o pastor Heraldo Gueiros. O texto está lá em Abacuque, capítulo 3. Orando ao Senhor essa semana, essa palavra ela tem sido recorrente no meu coração. E no primeiro momento eu achava que era Deus falando comigo, aqueles momentos que você faz a sua devocional e você faz a sua leitura. Mas esse texto continuou presente no meu coração e grandes lições fortaleceram a minha alma. E eu quero que ela fortaleça a sua também nessa noite. Abacuque, capítulo 3, verso 17 e o verso 18. Diz assim a palavra do Senhor. Ela está projetada também no Data Show, mas é bom que você possa ter sua Bíblia aberta para você fazer suas anotações. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Amém? Amados irmãos, certamente você conhece esse texto. Acredito que qualquer pessoa com um ano de conversão, no máximo, já leu esse texto, já viu ele em alguma camisa estampada, em algum adesivo, em alguma placa de geladeira. É um texto tremendo. E esse texto, amados irmãos, nos traz lições preciosas, profundas. E eu espero que elas estejam guardadas no seu coração, porque poderá ser, que esse texto não seja para você hoje, mas poderá ser para amanhã. Porque eu e você não sabemos o dia de amanhã. Pode ser que ele seja para uma situação que você esteja vivendo hoje, e poderá ser que Deus esteja lhe preparando para algo que virá. E você precisa estar conectado com Deus, com o foco certo, preparado para passar pelas adversidades. Quando eu olho para esse texto, amados irmãos, eu aprendo que ninguém está isento de passar por momentos de desânimo. Conquanto esse texto fala sobre esperança, esse texto mostra que ninguém está isento de passar por momentos de desânimo. Há pessoas que são altamente críticas, se cobram, porque em alguns momentos da sua caminhada, da sua vida, pensam em desanimar, pensam em desistir. Eu quero que você entenda que isso é normal, é inevitável. Ninguém consegue viver neste mundo sem que ele tenha em algum momento uma crise entre o que ele crê e o que está vivendo, entre o que ele olha e o que ele entende e o que ele compreende. Isso entra em choque. Isso não significa que você está abandonando a sua fé. É preciso que a gente entenda e separe bem que o desânimo é um sentimento momentâneo, circunstancial. Isso não significa abandono de fé, isso não significa incredulidade, isso não significa pecado, isso não significa desvio, isso significa apenas que eu e você somos frágeis, em carne e osso, somos seres emocionais, tem sangue correndo na nossa veia, e às vezes a gente desanima. Até o profeta Abacuque desanimou. A situação era tão grave que olha como ele começa o capítulo 1, verso 2. Ele diz: até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não ouvirás? Até quando eu gritarei violência, Senhor, e tu não falarás? Pense comigo um pouco o que está por trás de uma declaração como essa. Está por trás de uma declaração como essa alguém que já vem sofrendo, alguém que vem acompanhando o desenrolar do filme e está vendo que a cada capítulo, a cada comercial, a cena que vem depois piora a situação. E quando você termina e dá aquele comercial, aquele reclame, o plim-plim, e você diz: tomara que na próxima parte agora o negócio melhore, e vem outra parte que piora mais ainda. E você já fica assim: meu Deus, que filme!
A situação, amados irmãos, de Abacuque é de alguém que está assistindo um filme que só piora. Está por trás de uma declaração como essa um homem que crê no poder de Deus, que crê na bondade de Deus, que crê que Deus é o que ele serve, é o Deus de Israel. Esse homem tem fé, esse homem é profeta. Está por trás desse texto a realidade de um homem que vem clamando. Ele vem orando, dizendo: Senhor, tu viu que essa semana foi difícil, tem misericórdia. Aí chega a semana seguinte e piora. E ele volta de novo em oração para Deus e diz: Senhor, eu estou orando, Senhor, tem misericórdia. E chega a semana seguinte e a coisa piora, a coisa se estica. É um homem que está orando e clamando. A declaração que ele faz no verso 12 é: até quando eu continuarei clamando e parece que o Senhor não está ouvindo? Já passou por isso? Já sentiu isso na pele? Desânimo. Abacuque não apostou da fé, não se desviou, não deixou de crer em Deus. Momento humano de vulnerabilidade, de enfraquecimento, de desânimo. Ei, quando o desânimo chegar, encare isso como normal. Entenda que acontece isso. Mas veja o que acontece também na vida de Abacuque. Será que ele tem motivo para estar desanimado? Um homem que tem um profundo conhecimento da Bíblia como ele, um homem que tem uma intimidade profunda como ele, será que esse homem tem motivo para desanimar? Ele diz qual é o motivo que ele está desanimando. Ele tem dois grandes problemas que está desanimando o seu coração, que não são problemas que surgiram agora, que ele já vem lidando com esses problemas. O primeiro problema, ele cita no verso 4, quando ele diz assim, no verso 4: por isso que a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça ela é torcida. Ele fala que o povo estava apático à justiça, o povo estava apático à vontade de Deus, o povo estava com uma vida espiritual apática, o povo estava vivendo errado, o povo estava vivendo injustamente. Ninguém estava preocupado com ninguém. Estava todo mundo preocupado só com o que era seu. Estava todo mundo passando a perna no outro. Estava um caos. Era o povo de Deus, mas estava vivendo assim, todo distorcido. Isso angustia, gente. Isso angustia um profeta, um servo de Deus, que olha para o seu povo cada vez piorando, os relacionamentos cada vez piorando, a vida das pessoas cada vez piorando, as escolhas das pessoas cada vez sendo muito pior que a outra. As pessoas, em vez de se arrependerem e buscarem a Deus, cada vez mais se revoltando contra Deus e desaparecendo da presença do Senhor. Esse era o primeiro problema. O segundo problema que ele está enfrentando, queridos, ele compartilha no verso 6 e 7, quando ele diz: por isso eu trago os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra para se apoderar de moradas que não lhes são suas. Eles são pavorosos, eles são terríveis, em outra versão diz: eles são cruéis, fazem as suas próprias leis e impõem a sua dignidade. E o que ele estava dizendo é: se não bastasse o distanciamento do povo da vontade de Deus, ainda vem os caldeus aí, estão nas portas, estão vindo para arrasar com eles. Então você tem um problema interno e você tem um problema externo. Você tem uma apatia de um povo que não está se voltando para Deus, e você tem um povo externo que vem como juízo de Deus. Será que o profeta tinha motivos para se desanimar? Será que ele tinha motivos para se preocupar? Compare os seus problemas com os problemas dele. Quem tem mais problemas aqui para se preocupar? Senhor, eu estou clamando para o Senhor quebrantar o coração desse povo. Senhor, eu estou clamando para o Senhor repreender esse povo, não deixar esses caldeus vir. Mas Senhor, eu estou clamando e está piorando. Eles estão cada vez mais perto e o povo aqui está cada vez mais desunido. Se continuar deixando, quando eles chegarem, acabou-se. Desânimo. Ele tem muitos motivos, amados irmãos, para desanimar e questionar a Deus. É isso que ele faz na sua oração. Até quando, Senhor? Eu não sei se você está vivenciando isso hoje.
se a sua oração em alguns momentos está sendo até quando. Mas todos nós chegamos num momento da nossa vida em que podemos fazer uma oração como essa. Mas o que eu aprendo com Abacuque são duas coisas preciosas. A primeira coisa que eu aprendo com Abacuque é que desanimar é natural. Desanimar é até inevitável. Uma vez que você não pode evitar que as adversidades venham sobre você, você também não tem como impedir que o desânimo chegue. Como a sua vida não está no seu controle, você não controla as circunstâncias, você não pode impedir que amanhã uma tragédia, uma adversidade venha sobre você, você não tem como impedir que o desânimo em algum momento venha. Porque os desânimos normalmente são causados por situações ou que se arrastam ou que aparecem subitamente e não nos dá ainda a oportunidade de nos preparar para ela. E olha que às vezes a gente se prepara ainda se desanima. Portanto, os desânimos são situações inevitáveis. Essa é a primeira lição. Se você está desanimado, bem-vindo ao time. Se você nunca se desanimou, se prepare. Mas isso não significa que Deus não está no controle, que Ele não te ama, que você não é amado, que você é anormal. Está tudo dentro da normalidade. Mas a segunda coisa que eu aprendo nesse texto, na lição de Abacuque, é que é a fé, é a nossa fé quem determina o impacto do desânimo sobre as nossas vidas. Desânimo é inevitável. Ele pode acontecer. Ele pega qualquer um. Ele pega pastor, ele pega presbítero, ele pega diácono, ele pega seminarista, ele pega presidente de SAF, ele pega presidente do CP, ele pega qualquer um. Mas o impacto que o desânimo causa, ele é proporcional à saúde da nossa fé. É isto que Abacuque nos ensina. Em outras palavras, é a saúde da nossa fé que vai determinar se o desânimo. Há muitas pessoas que passam pelo desânimo, mas porque tem uma fé saudável, e a fé saudável não impede que o desânimo venha, mas porque tem uma fé respaldada, uma fé saudável, uma fé pautada na palavra e na soberania de Deus e no quebrantamento diante de Deus, porque tem uma fé saudável, o desânimo vem e passa. Ele toma você por um dia, por 2 dias, ele toma você por uma semana, por 2 semanas, ele pode levar você de algum momento a querer desistir de alguma coisa, ou ter uma atitude precipitada em outra, ele pode em algum momento desajustar seu raciocínio, ele pode de alguma forma, por um tempo, prejudicar o seu planejamento, as suas escolhas, mas ele passa, quando há uma fé sadia. Mas quando a nossa fé é aparente, quando a nossa fé não é profunda, quando a nossa fé não é sadia, aí o desânimo não passa. Ele desencadeia um processo de desconstrução, de desequilíbrio. E hoje você tem pessoas que você talvez conheça, que já estiveram pregando, que já estiveram em evidência, que já estiveram dando aula, que já estiveram fazendo grandes coisas para Deus, e hoje estão fora, parados. Porque aparentemente a fé era forte, era saudável, era profunda, mas não foi, mas não era, porque o desânimo veio e desestruturou tudo. A minha oração, amados irmãos, é que a gente aprenda com Abacuque como ter uma fé sadia. Meu objetivo nessa noite é ensinar a você a aprender com Abacuque como eu e você podemos ter uma fé sadia. Uma fé que não vai evitar que o desânimo venha, mas não vai permitir que ele fique, não vai permitir que ele se aprofunde, não vai permitir que ele faça estragos profundos, vai permitir que a gente passe pelo desânimo, respire fundo, erga a cabeça, continue crendo na bênção e na promessa de Deus e continue seguindo em frente. Essa tem sido a minha oração e eu quero que seja também o seu objetivo nessa noite, em nome de Jesus. Entenda que todo mundo tem fé, mas nem todo mundo tem uma fé saudável, uma fé sadia. Uma fé sadia, amados irmãos, ela é vista, ela é presenciada, ela é percebida através do nosso comportamento diante das muitas situações do dia a dia. Como eu e você enfrentamos todos os dias situações diferentes,
É como a gente lida, é como a gente se comporta, é como a gente reage a essas situações que você vai podendo perceber uma fé, se ela está sadia ou não. Há muitas pessoas que têm fé, que vêm para a igreja, que cultuam o Senhor, mas, por exemplo, ainda não conseguem perdoar pessoas que lhe magoaram. Há pessoas que têm fé, que vêm para a igreja e cantam, mas não conseguem parar de mentir. Há pessoas que têm fé, que vêm para a igreja, que se dedicam, mas não conseguem se livrar e vencer a pornografia. Há pessoas que têm fé, há pessoas que se dedicam, há pessoas que aparentemente estão sempre presentes, mas elas estão sempre com lutas grandes para pagar suas dívidas, e elas não conseguem ser honestas e não conseguem vencer tantos dilemas da nossa vida. Veja, há pessoas que têm fé. Não quer dizer que elas não têm fé, mas porque a fé não está saudável. Existem áreas da sua vida que não mudam, que continuam sendo brechas para que elas façam coisas erradas. E quando elas fazem coisas erradas, essa brecha aberta para o inimigo, ele vem e traz desânimo. Porque às vezes os nossos erros trazem consequências danosas. Às vezes os nossos erros cobram um preço muito alto mais tarde. Às vezes os nossos erros ferem pessoas, magoam pessoas, decepcionam pessoas. Isso não significa que uma pessoa que está sempre tentando ler e começa a ler e para de ler a Bíblia, começa a orar e para de ler, não tem uma constância de uma vida espiritual, de um exercício espiritual. Não significa que ela não tem fé. Significa que essa fé não está sadia, porque ela não consegue perseverar em coisas importantes. Então todos têm fé, mas nem todos, amados irmãos, estão hoje vivendo uma fé saudável. E é por isso que tem muita gente, apesar de estar na igreja, vivendo uma vida cristã superficial, uma vida cristã não muito boa, uma vida cristã de altos e baixos. Há muitas pessoas que estão vivendo uma vida cristã como se fosse uma montanha russa. Às vezes estão lá no topo, aleluia! E quando vem o desânimo, misericórdia! E aí, dependendo da fé, dirá se tem mais loop ou se tem mais descida nessa montanha russa. Tudo depende da nossa fé, queridos. O que é que nós aprendemos sobre uma fé sadia? Com Abacuque. Olhando para o capítulo 3, verso 17, o texto que nós lemos no início, Abacuque nos ensina algumas coisas importantes sobre uma fé sadia. E a primeira coisa que ele nos ensina está aqui no verso 17. Olha como ele começa o verso 17. Ainda que a figueira não floresça. Ainda que. Uma fé sadia, ela não desanima quando os problemas aumentam. Porque o ainda que, se você parar para perceber, é simplesmente a descrição de um cenário em constante piora. Ele já não estava bom. Ele já vinha orando e clamando por causa da apatia espiritual do povo, a falta de santidade e compromisso com o povo. Ele já vinha orando porque uma nação dos caldeus estava vindo para arrasar com Israel. O cenário já não era bom, ele já tinha motivos suficientes para se desanimar. Mas ele diz, ainda que a figueira não floresça. Então, ainda que esse problema de vida espiritual piore, continue ruim, e a nação dos caldeus venha, ainda que agora também venha haver um cenário de escassez, ainda que, ele vai dizer, eu me alegrarei no Senhor. Percebe que uma fé sadia, ela não desanima, mesmo quando os problemas aparentemente aumentam. Poderá acontecer com você a mesma coisa que aconteceu com Abacuque, que por um tempo pareça que Deus não está lhe ouvindo, que por um tempo pareça que as coisas não estão melhorando, que por um tempo pareça que vai tudo dar errado. Abacuque adiciona um temperinho mais, ainda que piores também. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Uma fé sadia
Ela não precisa estar vendo luz no fim do túnel. Ela não precisa que alguém no rádio dê uma palavra profética para ela. Ela não precisa que alguém encontre ela no caminho e fale alguma coisa para ela se arrepiar. Ela não precisa abrir um texto da Bíblia, botar o dedo e vir um texto maravilhoso. Ela não precisa que alguma coisa aconteça, porque ela não deve esperar que coisas aconteçam. Uma fé sadia espera no Senhor. E ainda que as coisas, por um tempo, continuem piorando, eu ainda continuarei me alegrando no Senhor. Amém, queridos? Amém. Segunda coisa que demonstra uma fé sadia, ele ainda continua dizendo no verso 17. Ele vai dizer: ainda que a figueira não floresça, e ainda que não haja fruto na videira, e ainda que a colheita da oliveira minta ou decepcione, e aí ele coloca um segundo ingrediente aqui. Uma fé sadia, irmãos, ela usa os recursos disponíveis, mas ela não depende delas, ela não desanima, ela não fica preso aos recursos disponíveis. É interessante que ele vai agora exemplificar. Ele vai dar alguns exemplos, e os exemplos que ele vai dar é, por exemplo, que não haja fruto na videira. A ideia aqui da videira é o seguinte: nós estamos falando de um cenário agrícola. Esse povo aqui e essa época aqui não tem nada industrializado. As pessoas plantam para comer, e o que elas plantam, muitas vezes elas também negociam com aquilo que plantam. Então a minha plantação é o meu banco, é o meu caixa eletrônico, é a minha assistência imediata. Eu estou com fome, o que é que eu faço? Eu vou na árvore e tiro, matei minha fome. Percebe? Eu vou lá na colheita e tiro aquilo que eu preciso, vendo aquilo, eu troco o que eu estou precisando, resolvi meu problema. Só que se ele for lá na árvore e não tiver fruto nenhum, e se ele for na colheita e não tiver nada para colher, e se ele, que depende de recursos para resolver problemas, na hora que ele procurar um recurso, não tiver o recurso. Quantas vezes a gente vivencia uma situação e a gente está dizendo: se acontecer, eu tenho ainda o meu seguro-desemprego. Se acontecer, eu tenho uma poupança. Não, mas se acontecer, eu falo com meu pai. Não, mas se acontecer, eu tenho um amigo que disse que se acontecesse, ele me emprestava dinheiro. E a gente deposita a nossa confiança naqueles recursos imediatos. E se não tiver os recursos imediatos? E quando você foi no banco e foi sacar e não tinha mal dinheiro? Quem já passou por uma situação como essa? E você vai naquele amigo que prometeu que se alguma coisa acontecesse, ele ia te ajudar. Aí quando chegou lá, a situação dele não foi pior, porque ele também foi demitido. Nem ele, nem você, irmão. E quando o recurso imediato não pode suprir a nossa necessidade, uma fé sadia usa o recurso, mas não depende dela. Ele continua dizendo: ainda que não haja fruto, ainda que eu não encontre colheita, todavia eu vou continuar me alegrando no Senhor. Eu uso o recurso que tiver. Eu entendo que Deus me dará recursos, mas quando eu olhar e não ver recursos, isso não vai trazer tristeza, desespero, desânimo ao meu coração, porque não é a oliveira, não é a árvore, não é a fruta que me sustenta, é o meu Deus. Deus vai dar um jeito. Não foi os recursos que eu imaginei, não foi o que eu planejei, mas Deus dará um jeito dele. Amém, queridos? Amém. Abacuque continua nos ensinando que é uma fé sadia. E ele agora vai dizer um outro elemento. Ele agora vai dizer assim: e os campos não produzam mantimento. Pode parecer para você que é tudo a mesma coisa. Oliveira, fruto na videira. Pode parecer que para você é tudo a mesma coisa, mas não é. Porque os exemplos, eles falam de coisas distintas. Quando ele fala agora de um campo que não produz mantimento, ele está falando da seguinte mentalidade agrícola. Quando eu planto, eu sei que eu vou colher, mas é agora uma projeção, um planejamento futuro. Aquilo vai ser uma bênção daqui a pouco. Se eu plantar alguma coisa que leva 30 dias, ou 60 dias, ou 3 meses para crescer, eu estou fazendo um investimento agora, que daqui a 3 meses eu vou tirar.
Percebe? Uma coisa é fruto na árvore, recurso imediato, eu vou lá, tiro e como. Outra coisa é pensando mais adiante, é um planejamento. Eu vou plantar para colher daqui a 3 meses. Eu vou colher daqui a 4 meses, daqui a 5 meses. É mais ou menos aqueles planejamentos que você diz assim: hoje eu estou quebrado, mas eu estou fazendo um negócio que, se der certo, daqui a 6 meses eu estou trabalhando. Eu estou participando aí de um treinamento, de uma seleção, são 3 meses, mas se der certo, daqui a 3 meses você tem um problema agora, você diz assim: eu fiz um concurso público, estou esperando ser chamado. Mas se eu for chamado, você está entendendo? É aquele recurso que poderá vir. Você tem um recurso imediato e você tem aquele investimento que você faz a longo prazo. Então, você está angustiado agora, mas existe uma esperança que anima você a dizer assim: mas se eu for chamado para o concurso, mas quando isso começar a dar lucro, mas quando eu passar na seleção e for contratado, mas quando essa minha causa na justiça for julgada e sair, aí vai ser uma bênção. Não resolveu nada, eu não sei quando vai ser, mas eu tenho uma esperança futura de alguma coisa que pode me trazer alento agora. E quando eu tenho isso, meu coração está triste, angustiado, mas tem uma centelha de lembrança. Pode ser que daqui a 1 mês, 3 meses, 1 ano, pode ser que a situação melhora. Ora, irmão, para Deus tocar na mão daquele juiz e liberar minha causa. Ora, vê se tu tem alguém conhecido lá, vê lá meu currículo, vê se tu pega alguém lá tentar, fala com aquele político amigo dele. É aquela coisa de ver se me ajuda até o final do ano de mudar isso. Deu para entender a mentalidade do agricultor? Mantimento, campo, vou plantar, eu não tenho nada para colher agora, mas vou plantar daqui a 3, 4 meses, quando começar a dar fruta eu tenho. Aí o que é que ele diz? Ainda que eu não tenha campo, eu não tenho recurso imediato, eu não tenho um campo que produza mantimento. Nem adianta eu plantar porque não vai nascer, não está chovendo. Nem adianta eu plantar porque eu não tenho semente, eu não tenho nenhuma perspectiva de melhora deste problema nos próximos 3 meses, 4 meses, 5 meses. Está doendo agora, eu não tenho nem como resolver ele daqui a pouco. Percebe isso? Às vezes você vivencia situações que nem você tem resposta, solução imediata, e parece que você também não tem resposta, solução futura. Aí você diz: meu Deus do céu, até o final do ano eu não tenho esperança nenhuma que isso melhore. E vai virar um ano, eu não vejo esperança nenhuma que isso melhore, eu não tenho nada para fazer. Aí Abacuque diz: ainda assim, todavia, eu me alegrarei no Senhor. Porque uma fé sadia não estipula o tempo para perseverar confiando no Senhor. Seria muito bom, querido, que a gente pudesse ter a data marcada que os problemas passam. Seria muito bom que eu e você pudéssemos ter o horário certo em que a noite que traz o choro iria passar. Mas há problemas da nossa vida que a gente não tem esse controle. Que a gente não sabe quando essa noite interminável vai passar. O choro está, parece que continuando, feito inverno. Mas uma fé sadia não estipula o tempo. Às vezes eu fico preocupado quando tem pessoas dizendo: eu estou fazendo uma campanha com Deus 7 semanas para esse negócio mudar. O problema é que, se não mudar em 7 semanas, a culpa é de Deus. Deus vai ter que ser obrigado a atender o meu pedido. Ele deixa de ser soberano, porque agora eu fiz uma campanha de 7 semanas ou de 3 meses. Ou quando alguém diz assim: eu vou dar uma oferta porque se eu der, Deus devolverá. E se Deus não devolver, aí eu perdi. Como é que a gente pode, queridos, torcer o braço de Deus e determinar que Deus faça na hora que a gente quer? Nós não podemos fazer isso. Uma fé sadia não trabalha nessa matemática. Uma fé sadia não entrega o que tem, negociando. Paulo dirá que a gente tem que dar segundo Deus propõe no nosso coração, com alegria, não com tristeza, nem com necessidade, nem com que negociando. Porque uma fé sadia não estipula tempo. Uma fé sadia simplesmente continua confiando nas promessas do Senhor. Deus prometeu, Ele fará. Ele não é homem que minta. Ele não é filho do homem que se arrependa. Ele não é igual a mim, Ele é Deus. E a sua palavra não muda.
Abacuque continua nos ensinando, queridos, o que é uma fé sadia. E aí ele no verso 18 diz assim: ainda que a figueira não floresça, ou seja, que os problemas aumentem em vez de melhorar, ainda que não haja fruto na videira, nem a colheita da oliveira decepcione, ainda que eu não tenha recursos imediatos, ainda que os campos não produzam mantimento, eu não tenha nenhum investimento futuro que alivie essa situação, ainda que todas essas coisas cooperem conjuntamente, tudo junto, mesmo assim eu me alegro no Senhor. Uma fé sadia busca no Senhor e não nas coisas a sua alegria. Esse talvez seja o grande problema da nossa geração. A gente busca a nossa alegria nas coisas. Eu troquei de carro novo, estou feliz, né? Eu saí do aluguel, estou feliz. Eu recebi um aumento, estou feliz. Meu Santa Cruz ganhou, estou feliz até, né? Essa felicidade é difícil. Está que nem a oração aqui, até quando o Senhor, nós vamos ver essa situação do santinho. Mas o fato é que às vezes a gente está associando a nossa alegria nas coisas. Feito menino pequeno, porque menino é assim, criança é assim, né? A criança caiu, arranhou o joelho, esquece o problema, foi comigo, está vendo? Mas está aqui, está consolado, o pirulito distraiu. A gente está feito menino pequeno, irmão. Às vezes precisando que Deus dê alguma coisa para a gente poder ter uma fé mais sadia, mais equilibrada. Não, isso não é uma fé sadia, que depende de negociações, que depende de algum paliativo, que depende de algum agrado para a gente poder se alegrar. Não, queridos. O que Abacuque nos ensina é que uma fé sadia se alegra no Senhor. É por isso que Paulo diz: eu aprendi a estar feliz na abundância e na escassez, solto e preso, todo mundo me amando ou sendo perseguido, metendo pedra. Aprendi no Senhor. O Senhor é a nossa alegria, não são as coisas, porque as coisas vêm e vão, as coisas se perdem, as coisas elas se acabam. A nossa alegria precisa estar no Senhor. Aí você pode olhar para esse povo que está lá na Palestina hoje, que se saírem de casa e quando voltarem encontrar em suas casas queimadas, porque são cristãos, eles não vão entrar em depressão. É só você olhar ao redor do mundo e você verá que há pessoas, há nações que têm menos da metade da estrutura que nós temos, mas eles possuem uma fé mais saudável que a nossa. É por isso que os discípulos tantas vezes foram presos e açoitados e saem da prisão alegres e felizes por terem sido achados dignos de padecer afronta pelo nome do Senhor. E eles se alegravam e continuavam pregando. Imagine se toda vez que você recebe um revés, e toda vez que o inimigo der uma pá em você, todas as vezes que alguma coisa ruim acontecer, você vai parar de louvar, você vai parar de se alegrar, você vai deixar de vir à igreja, você não vai vir nunca mais. Uma fé saudável tem a sua alegria no Senhor. Se tiver as coisas, amém. Se não tiver as coisas, amém também. Se não for o emprego que eu queria, obrigado, Senhor, pelo emprego que eu tenho. Se eu não tenho emprego, obrigado, Senhor, pelo trabalho que o Senhor tem me dado. Se eu não tenho trabalho, Senhor, obrigado pelo bico que apareceu. Se eu não tenho bico, Senhor, obrigado, porque sem bico o Senhor está mandando o que eu preciso para comer. Louvado seja o nome do Senhor. Para terminar, queridos, Abacuque nos ensina que uma fé saudável, ela permanece inabalável, porque ela não duvida das promessas do Senhor. No verso 18 ele termina dizendo assim: mesmo assim me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Duas palavras fortes para serem destacadas aqui. Primeiro, exulto. Eu celebro, eu dou glória a Deus por causa da promessa dele.
Eu me alegro por causa da promessa dele. Eu celebro por causa da promessa dele. Eu não estou vendo nada, nada está acontecendo, as coisas estão piorando, mas eu me animo, eu exulto por causa da promessa dele. Então a expressão exulto, ele é o contraponto, é o paradoxo, é o oposto do que ele estava vivendo. Ele não estava lamentando. Povo apático, afastado de Deus, uma nação vindo contra Israel, e ele diz assim: olha, numa situação como essa, eu ainda exulto no Deus da minha salvação. E a segunda palavra para ser destaque é salvação. Em outras palavras, Abacuque está dizendo assim: eu me alegro, eu pulo de alegria, eu renovo as minhas forças no Deus que me salva, no Deus que vai me tirar dessa situação, no Deus que vai abrir a porta que eu preciso, ou no Deus que vai fazer um milagre que eu preciso, ou no Deus que vai segurar a minha mão, ou no Deus que vai me livrar da morte, ou no Deus que vai me curar, no Deus que vai me salvar, no Deus da minha salvação. Ele tinha dois graves problemas que vinham se amontoando, que vinham crescendo progressivamente, dos quais ele vinha clamando, e parecia no início do capítulo que não estava sendo ouvido por Deus, mas ele termina o capítulo dizendo assim: não é porque o cenário melhorou, mas porque Deus é quem vai resolver esse problema. Eu não sei como, mas Deus vai resolver esse problema. É Deus que vai agir no coração desse povo parar com essa apatia, esse distanciamento. É Deus que vai pegar esses caldeus, que a gente não tem exército contra eles, mas é Deus que vai fazer de alguma forma que esse povo passe de longe e não entre aqui. É Deus. A salvação está em Deus. Eu exulto no Deus da minha salvação. Eu me alegro, eu confesso que vai em algum momento entrar na minha vida e colocar tudo no lugar do outro. Eu oro, meu irmão, para que você se inspire na vida de Abacuque. E se sua vida está totalmente esfacelada, exulte por Deus, e se entrar na sua vida, vai organizar tudo, vai colocar tudo no lugar, vai resolver, vai lhe salvar, vai fazer o que você não pode fazer, vai fazer a vontade dele. Quando você olhar para as situações e para as adversidades, e o desânimo começar a entrar no seu coração, não foque no desânimo, foque na fé. Não tente impedir o desânimo, fortaleça a sua fé, porque a fé é que dirá o impacto que o desânimo vai causar. E se sua fé estiver fortalecida, esse desânimo vai passar, e você vai passar pela prova, e você vai ser melhor do que entrou, e você verá os milagres de Deus sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Uma fé sadia é uma fé que não desanima quando os problemas aumentam. É uma fé que usa os recursos, mas não depende delas. É uma fé que não estipula tempo para continuar confiando. É uma fé que busca sua alegria no Senhor e não nas coisas. É uma fé que se alegra, permanece firme na promessa de que Deus, Ele é a nossa salvação.